Independência e prepotência, mas qualidades são. Obediência sem imponência é o proceder cristão. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Andrea do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a obediência e a lealdade, né? Por que essas coisas são tão importantes dentro da organização das testemunhas de Jeová? Mas já sabe, né? Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas para ajudar o canal. Mas é claro, né? Só se você puder e quiser. Vamos lá. Então, pessoal, eu estava assistindo um vídeo, eu não lembro agora nem de qual ex-TJ foi esse vídeo, mas enfim, alguém falou que a organização das Testemunhas de Jeová é uma organização que coloca a obediência e a lealdade, né? A pessoa usou até a palavra lealdade mesmo, mas eu vou colocar a obediência nesse balaio também. A obediência e a lealdade são mais importantes que o amor, né? Que a compaixão e coisas desse tipo. Então, a gente vai falar, né, do impacto disso na vida de quem é testemunha de Jeová, né? E por que, né, que eles fazem isso? Bom, porque a gente já sabe, né, que é aquela organização que, né, quer manter as pessoas ali, é uma seita, na verdade, né, ou pelo menos um grupo de controle mental, a gente pode dizer assim, um grupo de autocontrole, e, né, a gente realmente, quando tá lá dentro, a gente não percebe, né? Esse cântico que a gente ouviu aí no início, quantas vezes eu cantei, você, né? Cantamos esse cântico e olha a mensagem, né? Dessa bagaça desse cântico. Então, gente, nesse cântico, né? Você vê que eles pegam o quê? Independência e prepotência, né? Eles alinham duas palavras que não tem o mesmo sentido, né? Porque uma pessoa independente quer dizer uma pessoa que pode pensar por si mesma, uma pessoa que, sabe, pode simplesmente tomar suas próprias decisões e conviver com as consequências dessas decisões, né? Porque isso também faz parte de ser independente. Mas enfim, eles pegam isso e colocam com prepotência, porque prepotência é uma coisa ruim, né? Ninguém gosta de gente prepotente. Uma coisa é você ter confiança, né, em si mesmo, inclusive ser independente ajuda também na sua confiança, né, na construção da sua autoestima, mas eles associam isso com, como eu falei, né, prepotência, uma coisa ruim, justamente porque eles querem que a pessoa pense que, né, ser independente é uma coisa ruim. A outra parte diz, né, obediência sem imponência é o proceder cristão. É importante sim a gente ser obediente, mas quando a gente vê uma coisa que tá errado, tá? Inclusive aí eu quero lembrar, né, não é porque uma coisa está na lei que quer dizer necessariamente que está certa. Infelizmente tem algumas leis que sabe, visam proteger outras coisas e não as pessoas, né? Por exemplo, sei lá, escravidão já foi lei no Brasil, né? E infelizmente ainda acontece, tá? Escravidão não acabou no Brasil ainda não, mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo. O que eu quero dizer não é que a gente deve sair descumprindo a lei, mas se uma lei é injusta, é antiética, a gente tem sim que questionar essa lei, né? A gente tem sim que se impor contra essa lei, porque é uma lei, mas é injusta, não é? Só que lá dentro, pessoal, não existe essa distinção no mundo das testemunhas de Jeová, sabe? Ou uma coisa é boa ou uma coisa é ruim, e essa coisa boa é o pessoal, né, do corpo governante, é o pessoal, sabe, que toma liderança nessa organização e que diz exatamente essas pessoas o que elas têm que fazer. Então, não importa o que eles digam,
sabe? Elas têm que obedecer a essas pessoas, mesmo que eles mudem as doutrinas, mesmo que, sei lá, a religião para a qual você entrou já não é a mesma, porque veja bem, quantas vezes eles já mudaram de ensino, né, em várias questões. Por exemplo, na questão de órgãos, pode aceitar transplante de órgãos, não pode aceitar, uma hora podia, depois não podia, agora pode. Então eles mudam várias vezes essas normas, né, essas regras, esses dogmas deles. E mesmo assim você tem que obedecer. E se você achar que alguma coisa não tá correta, né, você não tem o direito, você não pode questionar isso. Para dar um exemplo, né? Vamos dizer, quando os salões do reino foram foram passados para o nome da organização, que antes a gente tinha, né? O salão do reino pertencia às congregações, né? Eu lembro até que tinha uma caixa de donativos locais e donativos mundiais, né? Os locais eram justamente para o salão do reino, para as contas e tal, porque aquele salão era propriedade das congregações, né? Mas o que eles fizeram? Eles foram lá e simplesmente tomaram os salões. Agora estão todos em nome da, né, Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, que é o nome oficial deles. Aí vamos dizer que alguém, um irmão, chegou e questionou, disse, não, a gente pagou por esse salão, porque muitos salões foram comprados com contribuições diretas dos irmãos dali. Se ele questionasse isso, por exemplo, isso já é visto como, né, algo, né, ou se pelo menos ele se fizesse assim perguntas, né, se eles não estão achando estranho e tal, isso já é suficiente para ele ser marcado como uma pessoa rebelde, né, que não está se ajustando. Então lá dentro você tem que ser leal e você tem que ser obediente em absolutamente tudo, né? Porque quem é leal obedece em absolutamente tudo. E quando você faz isso, quando você permite que, sabe, a sua obediência te segue a tal ponto, você simplesmente é capaz de fazer absolutamente tudo. E agora, né, nós vamos ver alguns exemplos aí do porquê, né? Porque algumas pessoas podem dizer, não, mas eles não falam que a pessoa tem que ser obediente. Vamos ver o trechinho de um discurso. Como servos de Deus, nós somos obedientes de coração, como diz Romanos 6,17. O que isso quer dizer? Que somos obedientes porque amamos a Jeová. Por que seguir as orientações da organização de Jeová é bom para nós? Um casal disse o seguinte sobre isso: seguir as orientações que recebemos nos dá paz mental. Então você vê que nesse discurso aí, foi uma adoração matinal, né? Ele enfatiza bem a obediência. Ele fala sobre outros detalhes, se você quiser você pode procurar depois. Coloca a obediência lá na caixa de pesquisa deles e é um dos primeiros vídeos que aparece. Mas enfim, você vê que ele enfatiza aí, né? A gente tem que obedecer a Jeová. E aí quando você tem esse pensamento, você é capaz de fazer coisas como essa, por exemplo. Eu e o Beto sempre gostamos de ir nas reuniões, mas ultimamente tem sido difícil. Alguma coisa estava faltando. Nosso filho. Parecia que eu estava vendo um filme de outra família. Filho! E aí, paizinho? Onde é que você passou a noite? Onde você tá? Tô com os amigos, fica tranquilo. Eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo com a gente. Agora temos um anúncio que será feito pelo nosso irmão José Luiz. O nosso filho Levi não era mais testemunha de Jeová. Informamos que Levi de Oliveira não é mais testemunha de Jeová. Os anciãos e irmãos da congregação foram tão bons com a gente. Nos ajudaram muito. Muitos deles viram Levi crescer, fazer a sua primeira parte, se batizar.
estava tão dividida. Eu estava chateada com Levi por deixar Jeová, mas eu estava mais chateada ainda comigo mesma. O que será que a gente fez de errado? Eu ficava me perguntando como ele estava. Será que ele estava bem? Foram semanas difíceis, mas daí piorou. Eu sabia que a Bíblia diz para parar de ter convivência com qualquer um que não vive de acordo com os padrões cristãos. Mas eu nunca imaginei que esse texto um dia ia se aplicar a mim. Então aí a gente vê uma das coisas pelas quais nós, ativistas, lutamos, né, para que seja modificado lá dentro da organização, que eu não acho que vai mudar nunca, que é justamente a questão de como os desassociados são tratados. Esse vídeo, gente, é um show de horror. Eles colocam essa irmã aí para encenar. Eles não se dão nem ao trabalho de pegar uma atriz, né, para ir fazer a encenação. É a própria irmã que encena e chora ali, sentindo a falta do filho dela. Porque, como eu sempre digo, gente, essa política de ostracizar as pessoas, de ostracismo, ela não afeta só quem é ostracizado, ela afeta também quem está fazendo a ostracização, né? Porque é óbvio que você sente falta de alguém da sua família, né? Claro que pode ter uns aí que são mais frios e tal, mas enfim. Então, quando você obedece cegamente, você vai ouvir quando alguém disser, não, você não pode falar com o seu filho ou a sua filha, porque isso vai fazer com que ele volte para a organização. O outro exemplo do que a pessoa é capaz de fazer é isso. Foi tudo tão rápido. Eu tinha perdido tanto sangue que os médicos acharam que eu ia morrer se não fizesse uma transfusão. Os médicos falavam de tratamentos que eu não conhecia. E eu ficava pensando, ai, será que eu já ouvi falar sobre isso? O que ele tá falando? Ela explicou que era uma cirurgia complicada e que, por eu não aceitar sangue, ficaria ainda mais difícil. Nós amamos a vida e queremos tratamentos que salvem nossa vida e preservem nossa saúde. Mas, acima de tudo, nós respeitamos o Criador da vida e sua lei sobre o sangue. As testemunhas de Jeová obedecem essa ordem, mesmo que seja um desafio ver como ela se aplica aos muitos tratamentos médicos. O sangue muitas vezes é dividido em 4 partes principais: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Nós não aceitamos transfusão de sangue total, nem de uma de suas 4 partes principais. Na questão do sangue, é muito importante estar preparado. Foi isso que eu fiz. Eu pesquisei e orei a Jeová pedindo ajuda para entender o assunto e ser obediente. Daí, pus a minha decisão por escrito. Nunca pensei que eu ia sofrer um acidente. Eu agradeço a Jeová, que me ajudou a entender tudo o que estava envolvido e assim poder agradar a Jeová. As 4 partes principais do sangue podem ser divididas em partes menores, chamadas frações de sangue, mas a Bíblia não dá nenhuma orientação sobre isso. Por isso, aceitá-las ou não é uma decisão pessoal. Alguns acham que as frações não são mais sangue. Outros acham que não podem usar nada que vem do sangue. Veja o que o minha irmã fez para decidir se aceitaria remédios com frações de sangue. No caso das frações, pra mim o desafio foi descobrir o que fazia sentido pra mim e decidir se eu ia aceitar ou não e por quê. O que tá em jogo é a nossa amizade com Jeová e nossa consciência. Só eu podia fazer isso, ninguém mais. Eu tinha que deixar claro pro meu médico que eu não ia aceitar sangue em nenhuma de suas 4 partes principais. Eu também expliquei pra ele que remédios e tratamentos eu aceitaria. Ao decidir sobre procedimentos que usam o seu próprio sangue, pense no seguinte: e se parte do meu sangue for desviado para fora do meu corpo e o fluxo de sangue for interrompido por um tempo? Será que a minha consciência vai permitir que eu encare esse sangue como sendo ainda parte de mim, não exigindo que seja derramado na terra? E se durante um procedimento médico parte do meu sangue for retirado, modificado e recolocado ou aplicado no meu corpo? Será que isso ia incomodar a minha consciência? Estou ciente que ao recusar todos os procedimentos que usam meu próprio sangue, estou recusando coisas como exame de sangue, hemodiálise e o uso da máquina coração-pulmão? O que uma irmã fez para que sua decisão não incomodasse a sua consciência? Minha médica falou de um procedimento alternativo. Era algo que eu já tinha ouvido falar, mas pedi que ela me desse mais detalhes para ver se o que ela estava falando não afetava a minha consciência. Então eu pesquisei sobre o assunto e pedi que um cristão experiente me ajudasse a ver se eu estava entendendo tudo certo. Tomei minha decisão com a consciência limpa, sabendo que ia agradar a Jeová. Ao tomar decisões sobre tratamento de saúde, ore pedindo sabedoria e Espírito Santo. Medite no que a Bíblia diz e pesquise sobre os tratamentos disponíveis. Se necessário, peça ajuda para entender as suas opções. E por fim, coloque suas decisões por escrito. Jeová sabe o que é melhor para nós. E quando nossa obediência é testada, Ele não quer que a gente se sinta sozinho. Ele quer nos ajudar. Se mostrarmos respeito pela vida, poderemos viver para sempre com saúde perfeita no paraíso na terra.
Então, nesse vídeo aí, nós vimos, né, a questão do sangue. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a questão do sangue, né, que eu explico algumas coisas, inclusive o conceito de Pikuach Nefesh, que é um conceito que Jesus, ele aplicava, né, em vários momentos da vida dele. Mas, enfim, vai lá conferir, se você quiser saber mais detalhes sobre isso. Então, você observa que esse vídeo, ele também é um show de horrores à parte, né? Porque assim, gente, ele primeiro tá dizendo pra você, olha, se você tiver um acidente, alguma coisa, você tem que estar preparado pra saber o que é que você vai receber de tratamento, porque você não pode receber uma transfusão de sangue, né, como qualquer outra pessoa normal receberia. Ou seja, e eu até entendo, eles têm agora, né, o negócio das frações de sangue, que também não faz sentido nenhum, né, porque como é que pode? Você recebe frações, mas as frações não são do sangue. Então, qual a diferença de receber uma fração e receber o sangue inteiro? Mas, enfim, eles têm todo um malabarismo mental, né, para fazer isso funcionar na cabeça deles. E simplesmente, se, vamos supor, acontece um acidente, porque num acidente você não tem tempo suficiente para preparar toda essa coisa, né, de frações de plaqueta, frações de glóbulos, entendeu? Às vezes você não vai ter tempo para isso, porque é um acidente, a pessoa precisa de sangue naquela hora ali, sabe? Ou às vezes o tratamento só pode ser feito com sangue, tá? As testemunhas de Jeová, inclusive, eu não sei, mas pelo menos uma vez eu falei com uma que disse que existe tipo uma conspiração dos médicos para dar sangue para as pessoas sem necessidade nenhuma, né? E a pessoa simplesmente acredita nisso, tipo, cara, sabe? Olha o nível de paranoia. E eu creio que muitas devem acreditar nisso, né? Mas enfim. Então, para você ver, porque eles estão dizendo para você, obedeça, tá? Inclusive, você vê que eles citam aí no final do vídeo, né? A lealdade, obediência, sei o quê. Porque é isso. Lá dentro você não tem a sua capacidade de pensar mais, sabe? Você tá totalmente na mão deles. Você tem que fazer o que eles disserem, tá? Inclusive, é por isso que eles sustentam essa coisa de, no Armagedon, antes do Armagedon, na grande tribulação, vocês vão ter que pregar essa mensagem de julgamento, vocês vão ser perseguidos e tal. Porque é isso, as testemunhas de Jeová, se a grande tribulação acontecesse, tá? Não vai, né? Mas se acontecesse realmente, pode ter certeza. Ia ter testemunha de Jeová que, né, ia largar o osso, mas iam ter outras que iam continuar ali fiéis, porque elas são treinadas para isso, para obedecer e para fazer aquilo que o corpo governante mandar. E, como eu disse, né, quando você chega no ponto de deixar que outra pessoa tome as decisões para você, você não é mais capaz de demonstrar amor e compaixão. Eu não estou dizendo que todas as testemunhas de Jeová são pessoas horríveis, ao contrário, eu acho que a maioria delas são pessoas boas, só que elas já estão com a cabeça, com o cérebro pessoal, passou já por uma lavagem cerebral tão profunda que, por exemplo, elas acham normal o fato de que um dia Jeová vai vir e vai destruir quase toda a população da Terra. A gente precisa sempre se lembrar disso, porque existe sim um nível de perversidade, de ruindade mesmo, para que a pessoa esteja ansiosamente esperando por esse dia, tá? Talvez as testemunhas de Jeová nem parem para pensar, porque quando eu tava lá não parava para pensar nisso, né? Nossa, vai ter um monte de gente morta ao redor, vai estar tudo destruído. Mas é isso, minha gente, vai ser basicamente um cenário de The Walking Dead, mas sem os zumbis, né? Basicamente vai ser isso. E as testemunhas de Jeová, elas esperam por esse momento. Então a gente precisa lembrar que, infelizmente, quando a pessoa está totalmente dominada por uma seita, coisas como compaixão e amor só são liberados, tá? Só são liberados se o corpo governante disser, olha, você pode sentir compaixão por esse aqui, você pode sentir amor e misericórdia, né? E mesmo assim, lembra que sempre vai ter o pretexto, né, de ajudar a organização, porque tudo tem que ser para a organização, lembra que sua lealdade é para ela. E é isso, sabe? Eles tiram de você a sua parte humana, né? Porque
sabe, as testemunhas de Jeová que ainda estão lá dentro, gente, passam um pano para qualquer coisa, para essas duas coisas que eu mostrei aí, esses absurdos. Também a gente pode citar, sei lá, a questão das coisas que envolvem crianças, né? Que muitas passam pano para o que aconteceu, e é uma coisa que acontece em várias congregações. Eu não vou dizer todas, mas eu acho que em boa parte das congregações acontece esse tipo de coisa, ou aconteceu esse tipo de coisa, e elas continuam passando pano para isso, porque, como eu falei, né, sentimento, humanidade é tirado da pessoa quando ela entra tão profundamente numa seita. Então ela é capaz de aceitar tudo. Tem seitas que vão pedir que a pessoa faça sacrifícios físicos, né? Que a pessoa passe fome, sei lá, por exemplo, que a pessoa tenha relações com o líder. Nesse caso da testemunha de Jeová, eles aceitam qualquer coisa, até mesmo morrer, porque não podem aceitar sangue, né? Por uma interpretação errada de uma parte da Bíblia. Mas enfim, pessoal, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Vamos ficando por aqui. Domingo, provavelmente, eu acho que vai sair vídeo. Ainda não sei qual vai ser o tema, eu tenho que olhar na lista, que eu tenho umas coisinhas e tal, então tem que ter uma organização, né, minha gente? Mas é isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!